Um baita no primeiro tempo. Praticamente, o Santos não jogou o primeiro tempo. E a proposta do Santos era justamente jogar no nosso erro. E nós não demos muita hipótese no primeiro tempo para eles. À medida que o jogo foi passando, né? No segundo tempo, houve uma queda que é normal, até pela intensidade que nosso time vinha jogando. E aí os espaços começaram a clarear para o Santos. Mas o Santos joga muito em transição. E eu acho que a nossa defesa trabalhou muito bem hoje, não permitindo que eles tivessem situações claras de gol, porque praticamente Douglas pegou bolas cruzadas. Ah, mas e o Bahia? O Bahia teve algumas situações importantes, talvez não tão claras, né? Mas o principal, teve a competência de fazer, não importa se foi no apagar das luzes. O que vale é enquanto o juiz no apito final está valendo. E nós empurramos para dentro e eu acho que isso premiou, eu acho que a nossa competência e premiou principalmente a mentalidade de acreditar que é o Guto, Guto, um Bahia que jogou, na minha opinião, uma das melhores partidas do ano, se não a melhor, no conjunto, mas destacar também o triunfo, porém, as substituições. Poderia nos explicar o porquê das substituições? Por exemplo, por que não logo Edgar Júnior e Zé Rafael, e sim Marco Antônio, que estava bem na partida, e também a entrada de Alione, que na minha opinião não vem entrando bem, entregando aquilo que poderia entregar. A saída de Marco Antônio é aquilo que a gente fala, já vinha, não sei se vocês notaram, Marco Antônio fez um primeiro tempo, foi o melhor em campo, disparado, começou bem o segundo tempo, e naquela altura da substituição dele, que eu acho que foi o segundo que saiu, não foi o primeiro, ou o terceiro que saiu, segundo ou terceiro que saiu, porque eu já tinha, foi o segundo que saiu, eu já estava lá em cima. O que acontece? Marco Antônio já estava com o passe bloqueado, ou seja, ele dava o passe, a bola já não saía, ele telegrafava para fazer porque o raciocínio já não estava acompanhando, né? Isso aí também é o domínio do corpo, mostra que ele já estava cansado, né? E é a experiência de administrar ali. Então, naquele momento a gente optou por um cara mais descansado, né? A entrada de Alione, porque a Alione entrou no lugar de Zé Rafael, né? A troca foi Brumado para ter a referência junto com o Edgar e a gente não perder poder ofensivo, que Marco foi o que Marco mais deu nessa partida. Não foi a criação, a quebra de linha, e sim o último terço do campo dele, que foi bastante agressivo e que nos ajudou bastante no primeiro tempo e parte do segundo tempo. Guto, você falou do Marco Antônio. O Marco Antônio no começo da partida estava fazendo uma dobradinha ali com o Nino e levando muito perigo. E a gente reparou que você solicitou a mudança. O Zé Rafael terminou praticamente o primeiro tempo jogando pelo lado direito e o Marco Antônio pelo lado esquerdo. Por que dessa mudança? Que ele criou também do outro lado, né? Isso aí é uma situação de você não acostumar o marcador com o marcado, né? O que ele tem que marcar. Porque senão daqui a pouco ele domina uma, domina duas, né? E essas trocas, né? A gente faz sempre. O segundo tempo voltou Marco Antônio na mesma situação de primeiro de lado e depois inverteram de novo. Então ele estava criando pela direita e pela esquerda e Zé buscando situações da direita e da esquerda. São situações do jogo ali, que o jogo aqui que comanda. E não sou eu que determino, eles têm a leitura, né? A busca deles, eles têm a liberdade de estar fazendo a troca entre eles. Às vezes eu direciono, nessa partida eu deixei. Naquele momento foi uma situação mais de estar à vontade mesmo, do Zé buscar um pouquinho mais aqui, o Marco um pouco mais ali, mas eu acho que as trocas não alteraram a qualidade da equipe, e nem o jogo do Marco, que conseguiu criar pela direita e pela esquerda. Guto, esse gol do Brumado no finalzinho do jogo passa a impressão que o Bahia precisa, não sei se você entende dessa forma, jogar com um homem de referência, um centroavante de ofício, porque às vezes o Bahia cria e às vezes falta aquele jogador que empurra a bola pro gol. Você entende que o Bahia precisa de um 9 de referência, que precisa vir esse 9 para jogar ali dentro da área? O Bahia eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão dar risada, né? Mas é isso. O Bahia está jogando até aqui uma competição onde na intensidade desse jogo tinha o clássico. Mesmo a Copa do Nordeste é um nível um pouco mais alto. Agora não, agora é só porrada, é só isso aí.
Então o Bahia está numa fase de adaptação a essa situação. Com certeza vai haver crescimento, como o Marco Antônio contra o Inter não teve um bom desempenho, hoje jogou pra caramba, né? Vai haver uma adaptação, uma readaptação da equipe à condição da competição, vai haver um crescimento dos jogadores, tanto de defesa, meio, ataque. A equipe vai encorpar na competição, com certeza, e é o que a gente fala sempre. Nós nunca dissemos que está fechado a questão de contratações, e a gente sabe que agora o clube precisa achar a peça certa. Não adianta trazer por trazer, tem que trazer alguém que agregue, porque na situação que está, bem ou mal, nós estamos resolvendo. Talvez ainda não como a gente gostaria, com facilidades, né? Mas isso é crescimento, é fase de adaptação, né? À competição, até porque numa competição de nível mais baixo, o time estava resolvendo. E a gente não dizia que faltava isso ou faltava aquilo. E uma outra situação que a imprensa, vocês da imprensa, o tempo todo Edgar é um centroavante de mobilidade, e agora você está falando do centroavante de referência. Então, está indo contra o que foi pedido até aqui, né? Então, na realidade, nós precisamos que a equipe encaixe, não importa a característica do jogador, né? Encaixe com aquele modelo de trabalho. Eu acho que o principal fator, que é essa adaptação, esse ritmo que o time está ganhando ainda de competição de altíssimo nível, de nível muito intenso, muito forte, vai fazer com que a gente não tenha algumas situações que a gente teve hoje, principalmente no segundo tempo, né? Que a gente mantenha a intensidade do começo ao fim, e aí a gente vai conseguir circular melhor e buscar os espaços de uma maneira melhor e conseguir os resultados talvez de maneira mais fácil. Guto, aqui. Deixa eu lhe falar. O torcedor, a gente tem um repórter do torcedor. O torcedor estava reclamando hoje que o time finaliza pouco. Aí ele perguntava: é o Guto ou é uma situação de jogadores? E eu, evidentemente, não sou seu advogado, estava dizendo: o Guto treina finalização todos os dias. Todos os dias. Se não está acontecendo, é um problema do jogo. Mas você entende que o time está finalizando pouco? Cara, o que eles têm que entender é o modelo que o adversário veio. O adversário veio para jogar no nosso erro. Veio com defesa baixa, jogando no nosso erro. O primeiro tempo que nós criamos algumas situações de finalização, por quê? Porque nós pressionamos alto. Enquanto nós tivemos essa intensidade de manter a pressão alta, eu acho que finalizamos mais no primeiro tempo até que no segundo tempo, tá? À medida que você vai desgastando, porque o nível, o ritmo é muito intenso, e nós não estamos com esse ritmo de jogo, porque os jogos que a gente jogava num ritmo menor. Nós estamos ainda em fase de adaptação a esse ritmo, né? E Deus queira que a gente possa o quanto antes assimilar esse ritmo. Guto, um ano e pouquinho acompanhando o dia a dia, eu não lembro de uma situação parecida. Hoje você foi expulso. Queria que você comentasse a arbitragem e especificamente o seu lance. O que aconteceu? Você pode contar pra gente o que você disse que acabou sendo excluído da partida? Não, eu me exaltei numa situação da entrada que o Marco Antônio recebeu, né? E reclamei com ele a respeito disso. Na realidade não foi nem com ele. Eu falei que a entrada que o Marco sofreu foi muito forte. E ele mandou o jogo seguir, e o Marco caído e os caras puxando o contra-ataque. E na minha concepção foi falta, só que quem apita é ele, né? E aí o quarto árbitro comunicou a ele e me expulsou. Fazia bastante tempo que não era expulso. Eu acho que a última foi na Série B. Na Série B. O ano passado eu passei ileso e esse ano está quase no meio do ano. Mas a gente não é de ferro, né? Às vezes a gente sai um pouquinho, principalmente quando a gente está trabalhando, é a questão de interpretação, né? A gente erra, eles erram, paciência. Guto, aqui. Voltando até na pergunta de um colega, né, sobre a questão do Marco Antônio e do Zé Rafael, né? Eles começaram
invertidos do que a gente normalmente vê, né? O Marco geralmente joga pela esquerda, estava pela direita, o Zé Rafael o contrário. Foi uma decisão para potencializar as características dos jogadores ou alguma situação que você viu em relação ao seu adversário, alguma fragilidade? Não, é a busca de potencializar, né? De fazer com que o adversário não crie o hábito, né? Não crie aquele poder de marcação, né? Que o cara vai se acostumando com o jogador, né? Eu acho que isso foi bom porque o Marco conseguiu o jogo todo ter um bom desempenho e o Zé, nas trocas, também teve algumas vitórias pessoais importantes. Um baita do primeiro tempo. Praticamente o Santos não jogou o primeiro tempo.